te ver em breve aqui. Obrigado. Segunda a sexta, Mercado Futuro no ar. Até o próximo. Tchau, tchau. Onze h 40, Gil. Vou gravar mais um com o Castanho. Então vai ser O segundo. Então, fita O primeiro. Tá bom, você avisa. Mercados ambientais. Agora eu preciso tudo anotadinho, né? Fita O segundo. Presidente Prudente, são todos. Olá, boa tarde. Mercado Futuro não falha e hoje o tema do programa é um tema que às vezes passa despercebido de muita gente. Eu mesmo falo muito de soja, de milho, de café, de boi. E eu acho que é um dos principais mercados do agronegócio do estado de São Paulo, é o mercado florestal. Vocês sabiam disso? Eucaliptos, pinos e outras espécies vegetais naturais, nunca tem reserva natural e tem área plantada. Mas é um mercado que atua em 3 ou 4 segmentos importantes: madeireiro, para energia, que é gente que compra aquelas aparas, lascas. E também no agronegócio, que eu não sei bem onde que se usa, mas vamos saber. Acho que frigorífico usa para... Tem gente que compra também para torrar café. É um mercado poderoso. E quem conhece esse mercado, principalmente aqui no estado de São Paulo há anos, por que não dizer décadas, trabalha com esse mercado, é o pesquisador científico do IEA, o Eduardo Pires Castanho Filho. Eu olhei antes para a câmera geral, mas era problema para lá, agora é problema para cá. Eduardo, eu estava lendo um artigo seu, e é interessante, além de ser um dos principais produtos do estado de São Paulo, em termos de rendimento e tudo, é uma área bem significativa. É um mercado e eu vi lá nos teus gráficos que o preço, para algumas atividades ele caiu um pouco, mas para outras não. Conta um pouco o mapinha da gente aqui de São Paulo. Qual é o tamanho desse mercado florestal que você chama? Então, Regis, é uma coisa que o pessoal às vezes perde um pouco a dimensão, né? Porque você fala de agricultura ou vai falar de ecologia, ambientalismo, você esquece as florestas. A gente no IEA vem acompanhando isso, tem uma advogada que trabalha comigo, a Adriana, que tem assumido bastante essa questão também. E a gente tem percebido o seguinte, Regis, até a questão de você conceituar. O pessoal, quando vai falar de floresta, acha que tem um tipo de floresta que é eucalipto, pinos e a seringueira. Sim. Seringueira é uma essência florestal, é uma atividade florestal. Aliás, é a única brasileira aí, né? Ela, mas é considerada exótica no estado de São Paulo. Brasilienses? Sim, chama brasilienses. Agora não vou lembrar o nome. Não sei o que é brasilienses. Em São Paulo é considerada exótica. Évia brasiliensis. Évia brasiliensis. Mas ela é considerada exótica aqui.
E você tem as florestas nativas, que até num programa nós conversamos a Sim. respeito, ela tende a também vir a ser um bom negócio, né? Enquanto floresta nativa. Agora, as florestas plantadas no estado, principalmente a partir de 1965, elas têm um boom. E hoje você tem no estado como um todo, juntando eucalipto, pinos, seringueira e mais umas, quase 1.200.000 hectares. Quer dizer, ela em área já é, vamos dizer, você tem a cana com 5,5 milhões, Pois é. você tem a pecuária com 5, 6 milhões de hectares, depois já são as florestas plantadas. Já são as florestas plantadas. Por quê? Porque ela é uma agroindústria. Quer dizer, ela é matéria, ela já funciona integradamente. É como a cana. Quer dizer, você não, se você plantar, o eucalipto ainda tem um pouquinho de diferença da cana, porque se você plantar numa região que não tem uma indústria, você vai ter isso que você falou, você vai vender para energia, ou você pode plantar com espaçamento maior, fazer cortes seletivos e amanhã vender para serraria. Tem muita serraria trabalhando com eucalipto no interior do estado, acho que a gente não imagina que seja. E esse conjunto, Resch, ele varia entre o terceiro e quarto produto da agricultura de São Paulo. Quer dizer, você tem a cana, É importante. você tem a pecuária, às vezes a laranja, mas logo depois você já entrou com A indústria de madeira. produtos florestais. Você tem produtos madeireiros, você tem produtos não madeireiros, que são pequenos, não. Você tem a resina do pinus, para fazer breviteridina, você tem a borracha. Que faz isso? Aqui no sul, sudoeste do A resina estado, do... Sim, do pinus. Você resina o pinus, o Brasil é um grande exportador de pinus, de resina de pinus, porque isso tem um sem número de aplicações industriais a resina. Não sabia. É um produto, não é assim um destaque econômico, mas regionalmente, aquela região de Avaré, indo para Itapetininga, Ali tem muito muito pinos, e o forte ali é a resinagem. Então você faz essa resina, tem algumas indústrias que já processam e depois você vende. E indústria moveleira, que eu achei que usava muito? Não usa muito? Não, a indústria moveleira é gozado, porque a indústria moveleira hoje usa pouca madeira. Pois né? é. Eles usam muito material sintético, metal, essas coisas. Você tem indústrias madeireiras aqui no oeste do estado, ali na região de Fernandópolis, Votuporanga, mas usa muita madeira importada da Amazônia. Regularizada, etc., mas é importada. No teu artigo você fala, dá um destaque grande no uso da madeira no agronegócio. E eu acho que eu li ontem à noite, mas que quem usa é frigorífico, para que eles usam? Para geração de vapor, para você limpar. Ou seja, eles compram a tua floresta, a tua madeira, para queimar. Para queimar. O uso na agroindústria é basicamente para geração de energia. Você tem um uso forte na indústria cerâmica. No forno. Exatamente. Quer dizer, aí está muito atrelado à construção civil. Sim. A construção civil vai bem, a energia vai bem. A construção civil vai mal, cai. Né? Que é um consumidor forte. Frigorífico é um consumidor forte. Essas indústrias de secagem de grãos também consomem bastante madeira. Indústria de óleos vegetais também. Tudo que você precisar de vapor, de energia, usa a madeira. Uma coisa, que olha, e ninguém está prestando muita atenção nisso, tem aumentado bastante o pessoal, porque normalmente esse mercado é um mercado muito atrapalhado no interior, esse mercado de energia. O pessoal vai com um caminhãozinho, vai lá, compra uma floresta, pica aquele negócio, leva para padaria, pizzaria. Que também é um mercado. Que também é um mercado. Todas essas cidades, o mercado de São Paulo para isso é muito grande. A cidade de São Paulo. Se come de pizza aqui. Pois é, pizza e churrasco e padaria. Tem muita padaria ainda que funciona com
Porque a energia elétrica... Bom, o preço que está a energia exatamente. elétrica, cara. Como é que está? Isso reflete no mercado de linha. Mas o pessoal, voltando, o pessoal está picando isso. Porque quando você pica, você carrega um caminhão, você carrega muito mais, né? Por viagem, você barateia o frete. E eles estão começando a usar a madeira para gerar energia elétrica nas usinas de cana. Porque o preço da energia está bom. Exatamente. O preço da energia está bom e você, com esse protocolo agroambiental que foi feito, você liberou muitas áreas de cana muito próximas às usinas. São as áreas não mecanizáveis. Declividade. De declividade. Quer dizer, o cara planta cana e tem a usina. De repente, ele tem uma área ali que ele não vai plantar cana. Por causa da declividade. Normalmente ele não pode plantar cultura anual nenhuma. Ele não vai fazer fruticultura. O que sobra para ele? Plantar eucalipto. Para quê? Porque ele vai usar a mesma caldeira que ele usa para queimar bagaço, para queimar lenha. Fala, mas vai queimar exatamente na época que não precisa, na época da chuva. Não tem problema. Você gera energia lá e reserva a água dos reservatórios para o período de seca. Entendeu? Quer dizer, são políticas públicas. Eu fico meio bravo que eu estou no estado há 40 anos e a gente percebe tudo isso e ninguém toma nenhuma providência. Você podia ter um vigoroso programa. Você quase que dobraria a produção de energia elétrica do que já produz, com as usinas que já estão montadas, com as caldeiras delas, e pouparia os reservatórios. Você vai explicar isso direitinho depois do intervalo. Eu converso com o Castanho, o Eduardo Pires Castanho Filho, pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola. Ó, o Estado de São Paulo, tem muitos defeitos e muitas qualidades. São Paulo, alguém trouxe uma muda de seringueira, a Hevia Brasiliensis, para cá. São Paulo hoje é o maior produtor de látex do Brasil. O Castanho está me revelando para vocês o tamanho, a complexidade e a grandiosidade, quer dizer, o que pode ser feito com esse mercado florestal que a gente não dá bola. Eu agora não moro mais na cidade, mas a gente pega o carro, pega na estrada, ai que bonita essa árvore. Ela não é só bonita, mas depois do intervalo tem mais. Até já. Ai, Gil, eu tô ficando completamente tapado. Acho que eu preciso fumar. É verdade. Para abrir os canais. Mas eu fico perplexo. Como é que é? Eu não entendi esse negócio. A usina, ela queima o eucalipto para produzir energia. E guarda água. Então, porque veja bem, se você produzir energia da usina, você vender, a usina hidroelétrica pode não produzir menos aquele tanto de Gasta energia. menos água. Gasta menos água. Faz com que os reservatórios subam e com que chegue na seca, você não tem esses problemas que nós estamos tendo, pô. Ok, estamos de volta, o Castanho aqui falando sério. Eu vou pedir para ele repetir porque é uma coisa... Ele deu um exemplo interessantíssimo. O cara tem uma usina de açúcar e álcool. Isso. Aí, ele, por problemas econômicos, e por problema ambiental, ele não pode queimar mais a cana, pelo menos no estado de São Paulo. Ele tem umas áreas lá com uma declividade mais alta, onde a máquina não entra, que ele vai parar de plantar cana. Isso. E o que resta, segundo a teoria econômica, uma das alternativas, é plantar floresta. Eucalipto, pinos. Isso. E olha o que o Castanho está dizendo. Eu vou pedir para ele repetir, porque eu posso não explicar direito. Com essa madeira aqui, ele vai gerar energia. É isso? Isso. Ele queima essa madeira. Queima. Na usina. Então, essas usinas, normalmente, hoje em dia, elas são... Todas produzem energia elétrica. Produzem energia elétrica. Elas já têm aquelas caldeiras, alta pressão, não sei o quê. Só que chega na entre-safra da cana, essas usinas ficam paradas. Acabou o bagaço, ela já não tem o que queimar. Não tem o que queimar. Ela fica ociosa durante 4, 5 meses.
são os meses de chuva. Mas se você tiver madeira plantada nessas áreas que não servem mais para cana, você pode alimentar essas usinas com cavacos de madeira, tá certo? Durante esse período. Você faz um contínuo de produção de energia elétrica. Como você vai produzir energia elétrica justamente na época da chuva? Porque essa energia que você produz a mais é uma energia que as hidroelétricas podem produzir a menos. Ao produzir a menos na época das chuvas, elas fazem uma reservação de água maior, que permite com que elas atravessem melhor o período da seca. Quer dizer, então você tem uma integração entre produção de energia elétrica pela cana na época da seca, de energia elétrica pelas usinas na época das águas, e uma menor demanda por energia hidroelétrica que faz a recomposição dos reservatórios. Entendi. Todas as usinas. Eu não sei se... Não. Todas as usinas, se você... Veja que cada pessoa vê as coisas pela sua ótica. Claro. Eu acompanho o balanço, relatórios trimestrais das principais usinas hidrelétricas. O que tem dado mais resultados positivos para as usinas de cana-de-açúcar é a produção de energia. Hoje. Bom, o preço que virou, né? Porque elas todas já têm mecanismo de entrar energia, sei lá, se é linha, não sei. Já entra no já sistema. Põe no sistema. Direto da usina, não Isso. é? Não tem burocracia, não tem. E o preço que elas estão obtendo é o melhor preço que... Agora, esse ano, eu acho que diminuiu um pouco, mas está muito bom. E elas podem fazer um fluxo constante, porque quando não tiver bagaço, tem madeira. Tem madeira. Ah, é muito interessante isso, Costa. Por que ninguém faz? Falta estímulo, não falta. Falta alguém falar, falta ter um programa. É curioso, porque eu já conheço, como você é um homem da área ambiental e da área de madeira... Mas já tem usina fazendo isso, hein? Tem? Já tem usina fazendo isso. Tem usina comprando cavaco para queimar. Cavaco para queimar, exatamente. Na região oeste lá tem. Isso eu já li também. Então não é assim, não. O Castanho está com uma ideia maluca. Não é ideia maluca. Não. Entendeu? É uma questão, assim, às vezes o cara fica travado, ele não vê essa possibilidade que muitas vezes está ali, né? Ele não tem floresta, ele não sabe quem tem, ele não quer ir comprar picadinho, porque eu não sei se você, acho que eu não cheguei a falar aqui, nós temos no estado de São Paulo 45 mil produtores de madeira. É mesmo, mais do que de cana, mais do que de cana, mais do que de açúcar. Não sei se é mais do que mais do que laranja, com certeza. Com certeza. Laranja uns 15 mil, com certeza. 12 mil. Você produz eucalipto no estado inteiro. São pequenininhos, entendeu? É muito concentrado? Quer dizer, você tem grandes áreas que abastecem as indústrias. Celulose, papel, chapa. Eu ia te perguntar esse negócio de papel agora, porque eu ouço falar ali na fronteira Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso, tem a Fibria, tem aquela JBS, Eldorado, que é o seu Glubizich, né, que é o presidente. O seu Glubizich. Eu sei porque o filho dele, o Bruno, tem uma empresa de reprodução animal muito boa, de altíssima tecnologia, Celeon. É o Bruno Glubizich. Então o pai, eu não lembro o nome, mas é Glubizich. A indústria de papel entra nesse mercado que você aborda aqui, não? Sim, mas ele é uma coisa meio à parte. Se você pegar o mercado consumidor de madeira em São Paulo, que é um mercado forte, que gera toda essa renda... Padaria, lareira, usa madeira. Isso está fora. Eu digo... Você tem 60% mais ou menos, grosso modo, do mercado, é um mercado aquele que eu te falei, da agroindústria direta. Você vende matéria-prima para uma indústria que transforma aquela matéria-prima. Celulose. Tem umas que tem papel, outras não, mas vai dali para celulose. Outras vão para fazer as chapas. Tipo Eucatex, Duratex, e faz aquelas chapas hoje MDF, que em todo lugar que você vai... É aglomerado, né? Não é um aglomerado, é um outro tipo de MDF chapa. É outra coisa? É outra coisa. Lá em casa tem demais, a gente usa em tudo. O MDF, ele fica quase como se fosse... É uma madeira recomposta.
O aglomerado é um pouco diferente, ele é mais quebradiço, mas são esses tipos Isso aí, 60% do mercado de madeira é para esse tipo de consumo. E as empresas estão quase autoabastecidas. Elas compram muito pouquinho. Esse pessoal que você falou ali do Mato Grosso do Sul também ainda estão comprando um pouco de fora, mas eles vão também caminhar para o autoabastecimento. Depois você tem os 40%, que é tudo aquilo, é energia, que vai para aquelas indústrias, faz cerâmica, frigorífico, popopó. Isso está pulverizado. Esses 45 mil produtores vendem mais para esse tipo de pessoal. Entendi. Você tem um mercado muito específico hoje, que é o de tratamento de madeira. Porque hoje você não tem mais madeira para cerca. E a tecnologia pecuária, para você aumentar a produtividade, exige uma divisão maior de pastagem. O boi fica visitando pouco tempo em cada piquete. Em cada piquete. E mourão, né? Exatamente. Mourão é eucalipto ou pinos? Eucalipto. Por menos que você use, você tem uma demanda muito grande para isso, né? Para esses tratamentos de madeira. Isso é um mercado que está crescendo também. Você vai nas zonas pecuárias, tem muito. E tem muito também disso para coisa estrutural de construção civil. Já a gente continua. Tá. Bom, gente, eu converso com o Eduardo Pires Castanho Filho, ele é pesquisador científico do IEA. Hoje estou tendo uma aula aqui do mercado florestal. Estamos falando do estado de São Paulo, gente, não é isso? Só do estado de São Paulo. Já a gente volta para o terceiro bloco, é isso, Gil Luiz? Até já então, em 30 segundos estou de volta. Entramos um pouquinho no Mato Grosso do Sul, né? Porque eles lá ali é plano que não. E planta. Mas é que ali a ideia deles era usar a hidrovia, né? Eles estão ali na beirinha. Carregar é baratinho. Então você solta para cá e viria. Só que a hidrovia, com esse negócio da água aí, enquanto você não Por isso que é importante a reconstituição dos reservatórios, né? Esses reservas não pode chover o que quiser, que se você não tiver uma redução na produção de energia, você não reserva, entendeu? Você põe lá, desliga 2 turbinas. Ok, estamos de volta. Meu entrevistado é o Eduardo Pires Castanho Filho, falando do mercado florestal aqui no estado de São Paulo. E no intervalo o Castanho falou um negócio, outra coisa importante, por exemplo, que nós falamos um pouco lá do... Ali é oeste de São Paulo e sul do Mato Grosso? Oeste. Oeste e noroeste é Três Lagoas, Ali tem 2 ou 3 grandes empresas de madeireiras, né? De celulose. De celulose. E o Castanho está dizendo que um dos motivos era para aproveitar a tal hidrovia. Que, olha como a coisa é relacionada. Por quê? Porque a hidrovia é mais barata, não queima combustível fóssil. É mais prático, não tem tanta disputa, pelo menos até onde se saiba, né? Quer dizer, barateia muito. Né? Só que com a falta de água, que o Castanho está falando já que precisava ter no aquífero, a reserva, a hidrovia baixou, não dá para transportar nada. Cara, a gente precisa conversar com o cara certo sobre essas coisas. Porque um problema acaba estando encadeado em outro. Claro. Um dependente do outro, né? É verdade. É verdade. O Castanho, a primeira vez que ele veio aqui, ou a segunda, não me lembro mais, falando de meio ambiente, o Castanho falou assim para mim: ó, depois que você derrubou uma floresta, você pode botar outra floresta lá. Aqueles bichinhos tudo que estavam lá não voltam mais. Então, a gente sabe que o homem muda as coisas, mas tem como preservar, né, Castanho? Claro. Não, e essa questão do mercado florestal é complexo. Você está falando aí há 20 minutos, eu estou abismado, porque ele é de uma complexidade gigantesca. Muito mesmo. Tem resina, tem energia, tem a borracha. Enfim, é um... E se você vier aqui para a Mata Atlântica, né, você tem toda a questão do palmito, por exemplo. Pois é, palmito não dá para plantar? Dá para plantar e preservando a mata. Isso que é o mais interessante do palmito. O problema do palmito é quando você corta, acabou a árvore. Acabou. Mas se você plantar o palmito,
vamos dizer, nessas regiões de Mata Atlântica, que você não pode fazer outra coisa. A mata está lá. Você só vai pôr mais palmito na mata. Claro, tem que fazer um projeto, registrar, esse tipo de coisa. Mas, depois de 10 anos, é uma demorada, é demorado. Você vai e pode colher esse palmito. Ou fazer manejo de palmito. É possível fazer manejo de palmito. Eu que adoro palmito. Mas você acha palmito hoje? Não, é Enquanto... pupunha que não tem gosto de nada. Nada contra os produtores de pupunha. Mas é outra coisa. É outra coisa. Aquilo não é palmito, aquilo é pupunha. Você sabe que eu frequentei... nós começamos agora o terceiro bloco. Você sabe onde termina o Minhocão? Lá no Largo Padre Pérez. Quando faz aquela curva, ali tem hoje um restaurante chamado Ponto Chique, que tem o Bauru maravilhoso e tal. Quando eu era jovem, ali era um botequim bem sujinho, daqueles que quando o cachorro com praga, com sarna passava na rua, o dono não tocava para fora, falava para entrar para dentro. Eu não lembro o nome desse botequim, mas a gente dava o nome dele no Mundo em Perigo. O nome do botequim. Mundo em Perigo. E lá no botequim que eu aprendi duas frases. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E a segunda frase que eu aprendi também deve ter sido lá no botequim, era assim, como estamos agora economicamente, estamos todos à beira do abismo, vamos dar um passinho à frente. Mas enfim, então pupunha é uma coisa, palmito é outra coisa. Você pode cultivar palmito ambientalmente correto, socialmente justo e etc. Ecológico, tudo bem. E economicamente rentável. Ele deve ser viável, porque o palmito nunca foi barato. É rentável. Nunca foi um produto popular. Mas por quê? O cara tem que entrar no mato. Não é como é que se diz? É um serviço pesado, né? Para você pegar um palmito, 2 palmitos, o cara também não... Mesmo o palmiteiro, ele entra, ele não consegue também transportar muito, porque aquilo é pesado, entendeu? É um tolete então assim. É caro. Eu me lembro quando eu era jovem, faz tempo. Imagina, foi outro dia. A gente, quando ia para Santos, eu morei em Santos e ia muito em São Paulo, eles vendiam palmito na estrada, eu lembro disso, né? Da estrada, perguntavam se você queria com casca ou sem casca. Eu também não sou tão jovem assim, vendia. Era aquele siri todo pendurado e palmito. Você comprava uma peça de palmito inteira, delicioso ali. Ele pegava lá na mata. Ele pegava na mata. Hoje ninguém pega, mas é proibido, é difícil. Não, proibido há muito tempo. Agora, hoje a fiscalização aumentou e tal, porque palmito, em alguns lugares aqui da Serra do Mar, praticamente foi extinto. Foi. Né? Palmito é alienígena aqui? Não, é nativo. É nativo brasileiro? O palmito é Euterpiedulis. Ele é nativo aqui da Serra do Mar. Da faixa litorânea. Da faixa mais litorânea. Mas você tem palmito... É um palmito diferente, é um palmito mais amargo que tem no interior do estado, mas você tem palmito em toda a região de Mata Atlântica. Ou seja, concluindo aqui a história, ainda não vai acabar o programa, mas conversando com o Castanho sobre esse mercado florestal, hoje o meu ponto aqui está me dando trabalho. Você tem maneiras de aumentar a área, já que floresta é um mercado extremamente dinâmico em São Paulo, você pode plantar N quantidades de plantas e para manter digamos, um certo equilíbrio na questão florestal. Com certeza. As áreas de floresta no estado de São Paulo estão estáveis, têm diminuído ou têm crescido? Ela tem crescido, ela cresceu muito. Ela cresceu Graças ao quê? Olha, primeiro foi com os incentivos fiscais. Então você plantou eucalipto e montou as fábricas de celulose, isso deu E depois porque acabou, vamos dizer, a expansão dessas empresas fomentou muito o plantio de eucalipto. E o eucalipto tem uma coisa interessante. Você não tem eucalipto de baixa tecnologia em São Paulo. É alta tecnologia. É alta tecnologia. Você já compra as mudas hoje. Elas são até biogenéticas. Elas são clones ou de sementes muito selecionadas. Então a produtividade é muito alta. E você teve um período, e eu acho que até hoje isso vale, Resch, onde a renda por hectare ano da floresta é uma das mais elevadas.
Quer dizer, ela bate cultura anual, É, ela tem um fundo econômico. empata com cana, entendeu? Perde da laranja.